que é o iter criminis e quais as etapas do iter criminis e como isso afeta na tentativa do crime. Sejam muito bem-vindos ao Direito em Questões. Esse é o primeiro vídeo dessa série Direito em Questões, que vai ser uma série interminável de conteúdos que eu vou fazer agora aqui no canal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é João Chaves. Hoje em dia, eu sou juiz de direito aqui do estado do Ceará, mas eu também já fui policial rodoviário federal, agente de Polícia Federal e analista judiciário do TJDFT, beleza? Quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, na Polícia Federal eu fui do Comando de Operações Táticas, eu fui sniper do COT, enfim, eu tenho uma história um pouco diferente dos outros juízes. Eu passei pela parte operacional da polícia, da qual eu mergulho muito, e eu curto muito fazer conteúdos voltados para concursos policiais. Então, se esse é o seu caso, seja bem-vindo. Estamos em casa, estamos aqui entre policiais, beleza? Pessoal, essa série Direito em Questões, eu vou começar a fazer agora e ela não vai terminar. O que é essa série Direito em Questões? Eu vou trazer questões cobradas em provas de concursos policiais e eu vou dissecar a questão, vou ensinar tudo que está por trás da questão, a gente vai resolver a questão e eu vou trazer para vocês toda a doutrina, a lei, a jurisprudência que está por trás daquilo ali. Então, vai ser um estudo completo. Eu vou desenvolver temas que são importantes para você conseguir resolver aquela questão. Então, é uma forma de aprender muito mais eficiente, porque você consegue contextualizar as informações, beleza? Então, nada vai ficar solto, tudo vai ficar dentro de um contexto, e isso ajuda muito a memorizar o conteúdo, beleza? Se você quer aprender a estudar, está perdido, está desorientado, eu recomendo que você clique ou no link que está na descrição do CTI Policial, é um curso para você aprender a estudar em 24 horas. Ou, quando eu mudar a tela aqui, vai ter o QR Code, é só você colocar a sua câmera do celular para ele, caso você esteja assistindo aqui na televisão, e que você vai direto ali para a página do produto e conhece melhor do que se trata, tá bom? Eu convido vocês também a se associarem ao canal, tornarem-se membros do canal, porque esse conteúdo, Direito em Questões, ele é exclusivo para membros. Essa aula aqui eu vou deixar lá aberta, mas as próximas aulas, os próximos Direito em Questão, ele vai ser exclusivo para membros. Uma vez ou outra eu posso liberar para todo mundo, mas é uma área, é uma aula, é um conteúdo exclusivo para membros, beleza? Então, eu te convido também a se associar ao canal. Tem várias formas de se afiliar, de tornar membro. Você escolhe a que é melhor para você e assim você me ajuda, me incentiva a fazer cada vez mais conteúdo, beleza? Então, vamos acabar a conversa e vamos direto aqui para a tela do computador, beleza? Para o meu Word aqui, onde eu preparei a aula. Então, vamos nessa, porque eu vou aprofundar bastante coisa. Eu vou falar da forma mais simples possível para que você entenda, para que qualquer um entenda. Você começou do zero a estudar. Você vai entender o que eu estou falando. E você não vai ficar só no raso ali, você vai aprofundar na matéria. Confia em mim e vamos nessa. Não sai do vídeo, vamos embora, que é a aula. Beleza, pessoal? Por que é importante que você estude o conteúdo de hoje? Porque ele está previsto em praticamente em todos os em todos os editais que se cobra direito penal ou noções de direito penal, esse conteúdo cai. E eu vou dar um exemplo disso aqui. Eu peguei 4 editais de 4 bancas diferentes para cargo de inspetor de polícia civil ou investigador. Em São Paulo é outro nome o cargo, mas é equivalente. E vocês vão ver aqui que todos eles vão cobrar essa matéria que eu vou te ensinar aqui hoje, beleza? Então, inspetor de polícia de Minas, de 2021, banca, FUMARC, está lá previsto no edital, conceito de crime e seus elementos. Então, aqui inclui o que a gente vai falar hoje, o iter criminis e a tentativa. Investigador, Polícia Civil de São Paulo, 2023, VUNESP, ainda nem teve essa prova, mas o edital está publicado. Está lá, do crime, artigos 13 a 25, a gente vai falar especificamente hoje do artigo 14, tá bom? Inspetor da Polícia Civil do Ceará, de 2021, IDECAM, está lá no edital, crime consumado e tentado. PSERG, né, Polícia Civil do Rio de Janeiro, de 2021, banca, FGV, da consumação e da tentativa. Então, essa aula é extremamente importante para você, porque com certeza absoluta vai cair pelo menos uma questão cobrando
sobre iter criminis, sobre tentativa, sobre consumação. E essa aula de hoje aqui vai fazer com que você acerte essa questão. Então, vem comigo. Pessoal, antes de trazer a questão aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Código Penal ele é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de parte geral. Ela vai do artigo 1º até o artigo 120. Nessa primeira parte, o Código Penal traz vários conceitos, várias definições e como isso vai ser aplicado quando ocorrer um crime. Perfeito? Então, ela vai definir autoria, coautoria, concurso de crimes, tentativa, consumação, erros, né? Erro de tipo, erro de proibição, enfim, toda a teoria que envolve o crime está na parte geral. É a parte mais importante do código, porque ele que vai ajudar você a interpretar tudo que vem depois na parte especial. A parte especial, pessoal, ela define os crimes. Então, o primeiro crime que é definido no Código Penal é o artigo 121, homicídio. Por que começa pelo 121? Por que começa pelo homicídio? Porque começa-se, em tese, né, em teoria, pelo crime que viola o bem jurídico mais importante de todos, que é a vida. Então, o próprio legislador, quando criou o Código Penal, ele mostrou que a vida é o bem mais importante para ele, é o que é considerado mais relevante, e logo o primeiro crime começa com o crime de homicídio. Em tese, os crimes mais para o final do Código são crimes que protegem bens jurídicos que não são menos relevantes do que os do início. Beleza? Essa é a lógica da sequência dos crimes. Você sabia disso? Muita gente não sabe disso, nunca nem parou para pensar, né? Por que primeiro é o homicídio? É por conta disso, beleza? Então, a parte especial, ela define os crimes. Quando tem um artigo definindo um crime, a gente fala que esse crime foi tipificado. O artigo é o tipo penal. Então, o 121, por exemplo, que é o homicídio, ele tipifica o homicídio, beleza? Só para você entender, você que está começando do zero, ou então você que nunca estudou direito na sua vida e começou a estudar por causa do concurso, a maioria dos cursinhos, quando começa a dar aula, ele parte do pressuposto que você já sabe essas coisas. E a gente não sabe. Eu, quando comecei a estudar para concurso, eu não era formado em Direito, eu nunca tinha estudado Direito na minha vida. Então, eu chegava na aula, o professor começava a falar da Constituição, eu não sabia nem o que era a Constituição, não sabia o que era nada. Né? E isso é muito ruim, a gente se sente muito desorientado, a gente se sente incapaz. Só que você não é incapaz. O problema é que os cursos, eles precisam correr, eles querem dar o máximo de matéria possível na menor quantidade de aulas possíveis, para gastar menos dinheiro. Né? Só que aqui é diferente, é por isso que eu estou vindo para o YouTube da aula, beleza? Para que você não fique perdido nos cursinhos tradicionais. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Pessoal, essa aqui é a questão que eu selecionei para hoje. Ela foi cobrada na prova da Polícia Civil do Estado do Amazonas, feito pela FGV em 2022, para o cargo de investigador de polícia. Tranquilo? Eu não vou ler as alternativas agora, vamos ler só o enunciado, eu vou fazer algumas considerações e a gente vai partir direto para o conteúdo. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. João e Maria namoravam há 3 meses. Maria afirmava que pretendia casar-se virgem. Todavia, João insistia de forma recorrente para que Maria tivesse com ele conjunção carnal. Obcecado pela ideia, no dia 30 de junho de 2019, João forçou Maria a entrar em seu carro e dirigiu-se com ela a um sítio de sua propriedade, em lugar ermo, na zona rural do município. Chegando ao local, João disse que Maria só iria embora se aceitasse ter relação sexual. 3 dias depois, a polícia militar chegou ao local a partir do rastreamento do aparelho telefônico de Maria e prendeu João em flagrante. Primeira coisa que vocês vão aprender aqui hoje, que é importantíssima, como vocês fazem para ler um enunciado de uma questão. Quando vocês forem ler o enunciado da questão, vocês já têm que sublinhar aquilo que é importante, que são as informações mais importantes que vão fazer diferença, mesmo que você ainda não saiba o que vai ser cobrado lá embaixo. Né? O que é importante aqui? Ó, eu que sublinhei essas partes, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Maria afirmava que pretendia casar-se virgem, ou seja, aqui já está dizendo que a Maria não consentia, não permitia a relação sexual, ela queria casar virgem, beleza?
E você não tem que interpretar nada além do que está aqui na questão. Então, você não tem que pensar assim, ó, eles namoravam há 3 meses. Mas hoje em dia, namorar 3 meses já tem uma intimidade maior, já, de repente, a Maria já queria, né, já permitiu. Não, a questão não disse isso. Você não pode tentar viajar na maionese para procurar chifre em cabeça de cavalo, beleza? Senão você vai errar a questão, tranquilo? Não faça isso. Olha só, João forçou Maria a entrar no carro. Ou seja, aqui está dizendo que a Maria não queria entrar no carro. Ele forçou ela a entrar no carro. Ela não queria. Você não tem que ficar imaginando assim, mas forçou como? Será que ele torceu o braço dela, pegou ela pelos cabelos e botou no carro? Ou será que ele forçou só falando assim, vai lá, entra aí, entra aí. Você não tem que pensar nisso. Aqui está dizendo, ele forçou ela a entrar no carro. Ela não queria, ela queria casar virgem e ela não queria entrar no carro. Ponto. É isso que está dizendo a questão. Tranquilo? Aqui, ó. João disse que Maria só iria embora se aceitasse ter relação sexual. Aqui está dizendo que ele tentou agarrar ela. Aqui está dizendo que ele tentou ter algum tipo de intimidade com ela fisicamente, ele tentou essa relação sexual de forma direta ou foi de uma forma indireta. Aqui não está dizendo que ele foi diretamente tentar conseguir ter a relação sexual com Maria. Né? Ele levou ela para o sítio e ficou lá com ela e falou, você só sai daqui quando a gente tiver relação sexual. Ou seja, ele não narrou nada. Então, você não tem que ficar assim, mas será? Mas ele deve ter tentado agarrar ela. 3 dias, ele deve ter dormido no quarto com ela, deve ter ficado tentando alguma coisa e tal. Você não tem que pensar nisso. A questão não disse isso. Tranquilo? Beleza? E aqui está dizendo, 3 dias depois. Ou seja, a polícia militar só chegou no local 3 dias depois que ela estava lá, contra a vontade dela, sem querer ter relação sexual com ele. Perfeito? É isso que você tem que extrair da questão, de forma objetiva, sem viajar na maionese, senão você vai errar. Tranquilo? Então, vamos embora. Não vou entrar nas alternativas agora, tá bom? Vamos passar direto. Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar de doutrina. Né? O que é o iter criminis? Primeiro de tudo, iter criminis é uma expressão latina, é uma expressão em latim, tá bom? Só para você saber isso aí. Então, é iter criminis, beleza? O iter criminis ele é o caminho do crime. Né? É assim, desde que o crime foi imaginado pelo autor até a realização dele e a finalização de todos os atos ali. Então, é o caminho do crime, desde a concepção até a finalização do crime, vamos dizer assim, para não adiantar nada, até a finalização do crime. E esse iter criminis, esse caminho, ele é dividido em etapas. Tá? A doutrina, o que é a doutrina? Quando a gente fala assim, a doutrina são as pessoas, os estudiosos do direito. Então, quando a gente fala assim, qual é a posição da doutrina? Ou seja, o que os estudiosos dizem sobre isso? Né? No direito é assim, a doutrina é divergente, ou seja, os estudiosos do direito, eles têm opiniões diferentes, então tem várias correntes sobre a mesma coisa. Isso que é a doutrina, tá bom? Vamos continuar então. O caminho do crime, ele pode ser dividido em 2 grandes etapas. Né? Tem a fase interna e tem a fase externa. A fase interna é aquilo que acontece na cabeça do agente. Ele não exteriorizou nenhuma conduta, não exteriorizou nada. Ele só imaginou, tá bom? Então, a fase interna ela é composta por uma única etapa, que está aqui, é a cogitação. Todas as outras etapas fazem parte da fase externa do iter criminis, tá bom? Então, por que é interna? Porque está dentro da cabeça da pessoa só, né? Está dentro da cabeça da pessoa. E quais são as etapas do iter criminis agora, né? Temos a fase da cogitação, que é quando o quê? Quando a pessoa ela imagina o crime, ela vislumbra o resultado e os efeitos daquele resultado. Quem nunca, né? Quem nunca, num acesso de raiva, não pensou assim, cara, eu queria espancar esse cara, né? De tanta raiva. Se eu pudesse, eu dava um soco na cara dele. Né? Isso é a fase da cogitação. Você cogitou
cometer um crime de lesão corporal contra aquela pessoa. Tranquilo? E, só que aí você calculou os efeitos também, né? Você falou assim, pô, vai valer a pena? Será que vale a pena, cara? É correto? Aí você começou a vislumbrar e você desistiu, né? Mas você cogitou, tá bom? Então, ali já foi uma semente ali que você imaginou, tá bom? Depois da cogitação, vamos dizer que você não desistiu na fase da cogitação, né? Você, pô, acho que vale a pena, viu, cara? Esse cara merece tomar uma surra mesmo, sacou? E aí você já começa a preparar tudo que você precisa para realizar aquilo que você imaginou, tranquilo? Então, são os atos preparatórios, a etapa da preparação. Então, vamos supor assim, um crime de homicídio, né? Aí você cogita, você imagina como é que você vai realizar esse intento de matar alguém, pô, vai ser com uma arma, vai ser com uma faca, quando é que a pessoa, qual o caminho que a pessoa faz, que horas que ela sai, você começa a viajar nessa maionese e aí você vai preparar, aí você vai fazer uma campana para ver que horas a pessoa sai, que horas a pessoa volta, você vai ver quais os instrumentos você vai usar, você já vai atrás disso aí, então você está se preparando para cometer o crime, beleza? Quando o crime ainda está nessa fase, cogitação e preparação, não existe punição, não existe punibilidade, não se pune nenhum crime que parou na fase da preparação, em regra, tá? Em regra, não se pune até a preparação. Por que em regra? Porque existem exceções, toda regra existe uma exceção, e no direito quase tudo tem exceção. Então, quando vier uma questão falando assim, nunca isso, sempre aquilo, você já desconfia que aquilo ali pode estar errado, porque sempre tem uma exceção, quase sempre tem uma exceção, beleza? Então, em regra, os crimes não são punidos se eles não passam da fase de preparação, cogitação e preparação, por isso que está em verdinho aqui, tá bom? Vamos ler aqui o que é a cogitação, que eu botei aqui. Ó. O autor imagina o resultado que obteria com a prática do crime e antecipa mentalmente seus efeitos, né? E aí vamos dizer que ele realmente quer levar adiante essa cogitação. Aí ele vai para a fase da preparação. Ele seleciona os meios e planeja como pode obter o resultado desejado. Então ele começa já a operacionalizar como é que ele vai praticar o crime. Até aí não é punível essas condutas em regra. Tá bom? E aí, preparado, ele vai partir para a execução, vai começar a executar aquilo que está previsto no tipo penal. A gente viu que os tipos penais eles estão previstos lá na parte especial, a partir do artigo 121, e também em leis que estão fora do Código Penal. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é a fase da execução? Ela dá início à execução do crime. Ele pratica os atos previstos no tipo penal, tá bom? E aqui a gente vai falar mais adiante sobre a teoria objetiva, que é a teoria que o legislador brasileiro encampou, aplicou no Código Penal e para todo o nosso sistema punitivo, tá bom? Vou falar mais para frente sobre a teoria objetiva. O importante agora é você entender que a punição só acontece quando inicia a fase de execução. Antes disso, não tem punição, em regra. Existem crimes, por exemplo, o crime de terrorismo, a lei antiterrorista, ela prevê um crime só na fase da preparação. Ela fala assim, aquele que fizer plano de ataque terrorista e tal, incorre na pena de tal a tal. Né? Então, assim, o próprio tipo penal prevê só o planejamento, não prevê a execução, não precisa executar, só planejar já é crime. Então, é uma exceção a essa regra do intercrimes, tá bom? Ele começou a execução e aí a próxima fase é a fase da consumação. Consumação, ó. A consumação ocorre quando se reúne todos os elementos previstos no tipo penal. Em regra também, porque existem tipos penais que prevêem alguns resultados que não são exigidos para que o crime se consume. A gente chama crimes formais ou de mera conduta. Só um parêntese aqui, a aula não é sobre isso, mas só para não deixar passar, tá bom? Então, são os crimes materiais, né, que exigem a reunião de todos os elementos previstos. Mas, vamos supor assim, a regra é essa, tá bom? Então, consuma-se quando ocorre, reúne todos os elementos ali.
E no final, né, depois que o crime é consumado, tem alguns crimes que têm a fase do exaurimento, que é o esgotamento total do delito. Existe uma divergência doutrinária que entende que a fase do exaurimento ela não integra o iter criminis. Então, pode vir uma questão dessa na sua prova, dizendo que o exaurimento, conforme a unanimidade da doutrina, o exaurimento ele faz parte integra o iter criminis. Está errado, né? Existe uma divergência entre os estudiosos do direito se o exaurimento faz ou não parte do iter criminis. Mas isso, na prática, não faz tanta diferença, tá bom? É uma questão mais teórica, beleza? Mas como assim, João, o exaurimento? Vamos supor que... Eu acho que eu até separei aqui na aula. Aqui, ó, beleza. Eu separei aqui. Olha o crime aqui, ó, extorsão mediante sequestro, né? Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Ou seja, para consumar o crime de extorsão mediante sequestro, basta o quê? Sequestrar a pessoa com esse fim aqui, de receber vantagem, né? Tendo como condição o preço ou resgate. Então, o crime se consuma com a exigência do resgate. Está consumado o crime, tranquilo? O pagamento do resgate, ele não tem nada a ver com a consumação, já foi consumado o crime. Pagando ou não o resgate, uma vez que o sequestrador sequestrou a vítima e exigiu o resgate, o crime de extorsão mediante sequestro está consumado. E se houver o pagamento do resgate, aí é o exaurimento do crime. É uma mera fase de exaurimento, entendeu? O crime já está consumado. Só para vocês entenderem aí essa fase do exaurimento, beleza? Vou chegar aqui para cima. Pessoal, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês nos grupos, né, na nossa comunidade no WhatsApp. Então, se você quer receber esse material, o material dessa aula, você vai no link da descrição e vai estar lá o link para você entrar na comunidade do WhatsApp e lá eu vou colocando todos esses materiais, beleza? Não, vale a pena, legal, porque já é um caderno que você vai formando aqui, né? Avisos importantes, ó. Vou ter que ir para não esquecer também. Afiliem-se, virem membros do canal, tá? Virem membros do canal. Eu criei várias modalidades de membros para que todo mundo possa fazer parte e possa acessar o conteúdo exclusivo do canal, beleza? Essa série aqui de Direito em Questões, ela é uma série que é exclusiva para membros, tá bom? Então, se você não é membro e está assistindo, é porque eu deixei ela aberta para que você conheça um pouco do conteúdo, veja a qualidade da aula, para que você realmente considere ser membro da nossa comunidade. Isso vai me incentivar a fazer cada vez mais conteúdo relevante, beleza? Para vocês. Então, seguindo adiante, quando termina a fase da preparação e começa a fase da execução. Olha só, eu falei para vocês sobre a fase do exaurimento, né? Mas e aqui, ó, execução e consumação? Qual é o limiar, né? Aqui, ó, entre preparação e execução, qual é o limiar? Quando que a conduta deixa de ser preparação e vira execução? Vou dar um exemplo de como é difícil saber isso. No crime de homicídio, por exemplo, né? O sujeito vai e compra uma arma para matar o outro. Isso ainda é preparação ou já é execução? Ah, não, João, eu acho que é preparação ainda. Beleza, também acho, é preparação ainda, né? A doutrina também acha. Agora, o sujeito foi lá no local onde a vítima está para matar a vítima com a arma. Ainda é preparação ou já é execução? Aí já começa a ficar assim, poxa, né, não sei, já começa a ficar ruim. Vamos pensar ainda mais. O sujeito aponta a arma para a vítima. Está apontando a arma, fazendo uma avisada. Já deixou de ser preparação e começou a executar ou ainda não? Ou tem que começar a apertar o gatilho para ser execução? Você entende que existe uma zona cinzenta aí? E por mais que existam teorias para definir esses marcos, ainda assim sempre vai haver uma zona cinzenta, porque o direito ele trabalha com linguagem. E a linguagem sempre vai permitir interpretações, né? Então, por mais que se tenta definir da forma mais precisa possível, ainda sempre vai admitir
algum tipo de interpretação, isso é o direito, né? Isso é o direito. Então, vamos lá, ó. Quando termina a preparação e começa a execução, existem essas teorias aqui, criadas pela doutrina, pelos estudiosos, para a gente conseguir definir exatamente essa transição, beleza? Eu já coloquei em amarelo aqui para você saber que o nosso Código Penal, nosso legislador, ele adotou a teoria objetiva, tá bom? Teoria objetiva. E isso é cobrado em questão de concurso, tá bom? Essas teorias aqui, da hostilidade do bem jurídico e da impressão, elas não são muito cobradas, especialmente em concursos de investigador, de policial militar. Isso é coisa mais para concursos jurídicos, tá? Então, de repente, delegado, MP, defensoria, magistratura, né? Possa cair isso aqui, mas ainda assim, você não precisa se aprofundar muito nisso aqui, não. É saber que existe. Por isso que eu coloquei aqui. Eu vou definir aqui embaixo, mas não se preocupe tanto com essas aqui. O importante é a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Beleza? Vamos saber o que cada uma trata. Ó. Para a teoria subjetiva, a execução do crime ela começa quando o agente exterioriza de forma inequívoca a sua vontade de praticar o crime. Ainda assim, fica meio esquisito, né? Porque, por exemplo, eu fui lá e comprei uma arma para matar o meu desafeto. Isso já é uma forma de exteriorização, não é? Eu estou exteriorizando já a minha vontade de matar ele. Eu fui lá e comprei a arma. Mas eu posso desistir no meio do caminho. Será que isso já é execução? Né? Então, fica muito impreciso saber esse momento. Né? Fica muito esquisito. Então, se eu comprar a arma, eu já iniciei a fase de execução do homicídio, já passou a ser tentado o crime, né? Fica muito esquisito, tá bom? Eu vou até voltar aqui, pessoal, olha só que interessante, ó. O crime só é punido a partir da fase da execução, beleza? Só que nem toda conduta vai chegar à consumação. Se a consumação acontecer, o crime é consumado. Só que se a consumação não acontecer, aí o crime vai ser punido, só que da forma tentada, como um crime tentado, tá? Então, saber se aconteceu ou não a consumação vai dizer se o crime vai ser punido da forma tentada ou consumada. E saber se iniciou-se ou não a execução vai dizer se o crime será punido ou não. Tranquilo? Só para ficar bem claro, acho que eu passei um pouco rápido ali, né? Então, a teoria subjetiva diz isso. Basta eu exteriorizar, de alguma forma, o meu intento que já iniciou a execução. Nesse caso do homicídio, por exemplo, se eu já comprar uma arma, já iniciou a execução. A gente não adota a teoria subjetiva, beleza? A gente adota a teoria objetiva, tranquilo? Aqui, a doutrina ela desdobra a teoria objetiva em duas, mas elas são duas teorias que se complementam, na verdade, tá? Então, é interessante você saber teoria objetiva formal e teoria objetiva material. Só que, normalmente, o que é cobrado é simplesmente a teoria objetiva, tá bom? A própria jurisprudência, eu vou mostrar para vocês na aula aqui hoje, ela não fala teoria objetiva formal ou teoria objetiva material, ela simplesmente fala que é adotada a teoria objetiva, tá bom? Então, o mais importante é você saber que a gente aplica no direito penal brasileiro para a caracterização do início dos atos executórios que vai permitir a punição do crime, a gente adota a teoria objetiva e não adota a teoria subjetiva, beleza? O que diz a teoria objetiva formal? Que a execução do crime, ela começa quando o agente pratica a conduta descrita no tipo penal. Ou seja, não basta eu simplesmente exteriorizar o meu intento, eu tenho que iniciar os atos executórios, beleza? Então, matar alguém. Ainda assim, existe essa zona cinzenta, né? Porque matar alguém, foi como eu falei. Quando é que eu comecei a execução? Se é eu apontar a arma ou tem que iniciar o disparo do gatilho? Ainda assim, sempre vai haver uma zona cinzenta, tá? Mas saiba que a gente adota a teoria objetiva formal, tranquilo? E aí veio a teoria objetiva material, que é um complemento à formal. Ou seja, a execução ela começa quando a gente pratica uma conduta necessariamente vinculada à ação típica ou produz um risco imediato ao bem jurídico protegido.
Vou dar um exemplo aqui para vocês da teoria objetiva material. Por exemplo, no caso do estupro, que tem relação com a questão de hoje, né? O crime de estupro, ele é quando você força alguém, mediante grave ameaça ou violência, a manter o agente força a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal com ele ou praticar atos libidinosos com ele. Esse é o crime de estupro, beleza? Agora, vamos supor que chegou o agente lá na vítima e começou a rasgar a roupa dela para partir para o estupro, né? Esse ato de rasgar a roupa, ele já é a conjunção carnal ou já configura um ato libidinoso? Não, não configura. Mas você entende que ele é um ato totalmente vinculado ao que vem depois? É um ato que o agente ele tem que fazer para chegar lá, ele tem que arrancar a roupa dela, senão ele não consegue nem consumar o ato. Então, a teoria objetiva material disse o seguinte: não, tudo bem, ele ainda não praticou o ato que está previsto no tipo, mas o fato de rasgar a roupa é um ato totalmente vinculado e necessário para ele fazer isso. Então, já considera ali a execução do crime. Por isso que eu digo que é uma complementação, beleza? A gente adota a teoria objetiva, grava isso, tá bem? A teoria da hostilidade do bem jurídico é meio que, assim, é uma coisa muito indefinida, mas vamos lá. É quando tem se iniciado a execução do crime quando há uma agressão direta ao bem jurídico protegido. Todo crime, né, existe até uma discussão sobre isso, não é o objetivo da aula, mas, em regra, segundo a doutrina majoritária, a finalidade do direito penal, o objetivo do direito penal é resguardar bens jurídicos. Então, a vida é um bem jurídico. Então, uma forma de resguardar a vida é dizer que é crime matar alguém, homicídio. Então, o bem jurídico protegido do homicídio é a vida. Por exemplo, o furto, o roubo, qual é o bem jurídico protegido desses crimes? É o patrimônio. É o patrimônio, beleza? Então, sempre que houver uma agressão direta ao bem jurídico, vai ter se iniciado os atos executórios para a teoria da hostilidade do bem jurídico. É muito impreciso isso, beleza? A outra é a teoria da impressão, que é mais imprecisa ainda. Ela diz o seguinte, que tem se iniciado a execução quando a conduta do agente gera uma impressão, assim, ele gera uma aparência na própria coletividade de que o bem jurídico foi ameaçado. Cara, como é que você vai saber, você que vai aplicar o direito lá, você que é juiz, como é que você vai saber se aquela conduta criou na coletividade a impressão de que o bem jurídico foi violado? É muita suposição, né? Fica muito impreciso, tá bom? Mas saiba que existem essas teorias, mas que nós aqui no Brasil adotamos a teoria objetiva, tá bom? Que se complementa a objetiva formal e a objetiva material, tranquilo? Vamos seguir adiante e vamos ver agora um pouquinho de lei, tá bom? O que diz o artigo 14? O artigo 14 do Código Penal, ele fala que o crime consumado acontece quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Como nós já vimos ali, né? Reuniu todos os elementos, o crime está consumado. Tranquilo? Mas e a tentativa, que é o foco da aula aqui hoje, né? Quando é que acontece a tentativa? O crime é tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, aqui a gente tem dois requisitos, vamos dizer assim, né? O agente tem que ter iniciado a execução e a execução e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, ou seja, não, por ele teria consumado. Só que alguma coisa aconteceu que impediu ele de fazer isso. Ou seja, ele não desistiu de prosseguir. Impediram ele de prosseguir. Alguém impediu, alguma coisa aconteceu. A arma falhou e ele não conseguiu terminar o homicídio. Alguém segurou ele errou o tiro, a vítima saiu correndo. Então, circunstâncias alheias à vontade dele. A polícia chegou, o cara entrou na casa para assaltar, a polícia chegou, ele pulou a janela e foi embora, né? Então, circunstâncias alheias, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui na doutrina rapidinho aqui para não perder esse gancho aqui, que é mais conteúdo para vocês.
Quais os elementos que caracterizam o crime tentado? A gente já falou, ó, ele tem que ter iniciado a fase de execução do crime, que é justamente isso que a gente está estudando hoje, o iter criminis. Ele não tem que ter consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. E, além disso tudo, a conduta tem que ser dolosa. O que é a conduta dolosa, pessoal? Existe a conduta dolosa e a conduta culposa. A dolosa é quando ele tem intenção de atingir aquele resultado. Então, ele, de forma livre e consciente, queria aquele resultado. Isso é o dolo. Isso é o dolo. Que nem você vê no jornal, né? Ah, quando há intenção de matar, né? O homicídio e tal, aquela coisa toda assim. Então, tem que haver a intenção. A culpa, né? O crime culposo, ele acontece por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, o sujeito, ele não quer o resultado. O resultado acaba acontecendo por descuido, ou por imprudência, ou por imperícia dele. Então, o dolo exige intencionalidade, beleza? Então, ele tem que ter a intenção. Se ele não tiver a intenção de obter aquele resultado que ele não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade dele, não vai haver a tentativa. Tranquilo? Não existe tentativa de crime culposo. Grava isso. Está anotando? Não existe tentativa de crime culposo. Beleza? Em regra também, porque a gente tem a culpa própria e a culpa imprópria. Mas vamos ficar, a aula não é sobre culpa, vamos ficar só nisso aí. Não existe tentativa de crime culposo em regra. Tranquilo? E vamos lá agora entrar nos tipos, né, nos crimes em espécie, beleza? Eu já falei para vocês aqui, o estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, e ele fala aqui, ó, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Então, ato libidinoso, conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É a relação sexual, pênis e vagina, né? Penetração, tá bom? Todo o resto é ato libidinoso, tá bem? Então, você já vê, se não precisa haver, né, a penetração para haver o estupro. Outros atos libidinosos já servem para consumar o crime de estupro, tranquilo? Mas tem que ter, ó, violência e a grave ameaça, que inclusive ela pode ser presumida e a gente já vai entrar em outro delito do 217A, que também não é o caso aqui, tá bom? E a pessoa tem que ser constrangida, ou seja, tem que ser contra a vontade dela, tranquilo? O crime de sequestro e cárcere privado, ó, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Vocês lembram que João obrigou ela a entrar no carro e levou ela para o sítio e ela ficou lá por 3 dias, falou que ele só sairia de lá se ela tivesse relação sexual com ele? Então, olha aqui, ó, foi totalmente consumado esse crime aqui, né? Ele privou ela da liberdade dela mediante sequestro, né? Manteve ela em cárcere privado no sítio. E aqui ainda tem aqui, ó, uma agravante, né? A pena é agravada aqui, ó, uma qualificadora, na verdade, né? Uma qualificadora, porque o crime, nesse caso, foi praticado com fins libidinosos, né? Então, foi um cárcere privado qualificado aqui, tá bom? E ainda temos o crime de importunação sexual, a gente vai ver lá nas alternativas. O que é o crime de importunação sexual? Praticar contra alguém e sem anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Isso aqui, pessoal, é um crime subsidiário ao crime de estupro. Então, como eu disse para vocês, que o ato libidinoso, outros atos libidinosos já são capazes de configurar o estupro. Só que, a depender do grau de ato libidinoso, o que é uma coisa subjetiva, o legislador entendeu por bem que não seria justo o agente responder por estupro, mas ainda assim ele deveria ser punido. E aí criou um crime subsidiário ao crime de estupro. Esse é o crime de importunação sexual. Existem algumas outras condutas também que configuram a importunação sexual. Beleza? Então, vamos trazer mais um pouquinho de doutrina aqui e falar sobre princípios, né? Eu falei aqui sobre o princípio, eu coloquei aqui, ó. O que é o princípio da subsidiariedade que eu acabei de falar? Ó, na impossibilidade de aplicar uma pena, uma norma penal mais grave, aplica-se uma menos grave. Chama-se esse princípio de crime de soldado de reserva. Então, por exemplo, no caso, não coube o estupro, porque ele não chegou a ser um ato libidinoso assim, que atraísse o estupro, mas a importunação sexual cabe. Ou seja,
fala-se que o crime de importunação sexual ele é o soldado de reserva. Quando não coube o estupro, coube a importunação sexual, entendeu? E aqui, o princípio da subsidiariedade ele é expresso, está dizendo aqui, ó, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Aqui o próprio legislador disse que esse crime é um crime subsidiário. Quando não couber o mais grave, pode ser que caiba a ele, beleza? E tem também a subsidiariedade tácita. Às vezes o código não fala nada sobre isso, mas incide mesmo assim, beleza? O princípio do indúbio pro réu, pessoal. Aqui, ó, mais uma expressão latina, não tem jeito, direito. Ele tem muitas expressões latinas porque a gente adota, né? O nosso direito veio ali do civil law, veio de Roma, então a gente tem muita expressão latina. Tranquilo? É uma influência que a gente recebeu na nossa formação jurídica. Então, segundo o princípio do indúbio pro réu, a dúvida deve sempre beneficiar o réu. Tá bom? Então, por exemplo, na dúvida entre aplicar o crime de estupro e o de importunação sexual, aplica o de importunação sexual, porque tem que beneficiar o réu a dúvida. Tá bom? Quando você vai escrever esse brocardo aqui, essa expressão latina, réu é com O, tá bom? Porque é em latim. E quando vai escrever em português, é réu aqui mesmo, com acento e U, beleza? E tem também o princípio da consunção. Ó, o princípio da consunção é o seguinte, tem crimes que eles servem de meio, de caminho, de passagem para um crime superior. Então, por exemplo, você tem a intenção de matar a pessoa a pauladas, tranquilo? Então, quando você começa a dar a paulada na cabeça da pessoa, ela não morreu ainda, mas você já cometeu, em tese, teria cometido um crime de lesão corporal. Mas você não vai ser condenado por lesão corporal, você vai ser condenado por homicídio, porque a lesão foi só um meio para se chegar no homicídio, beleza? Aqui o dolo faz toda a diferença, tá bom? E aí, o que faz com que o crime de lesão corporal não seja imputado ao agente é justamente o princípio da consunção, porque foi um meio, foi um caminho necessário para ele chegar no outro resultado, então pune só o crime mais grave. Se você vir, ele é o contrário do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, quando você não aplica o mais grave, você aplica o menos grave. Aqui não, você deixa de aplicar o menos grave porque ele foi absorvido pelo mais grave. Beleza? Passamos adiante. Então, agora a gente volta à questão, pessoal. Eu já li o enunciado, fica um pouco cansativo ler de novo. Vamos seguir direto para as alternativas agora. Você já entendeu a história, já repeti várias vezes aqui a história, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Assinale a opção correta. João não praticou crime algum, visto que sua conduta foi interrompida nos atos preparatórios. Olha só que interessante, ó. No crime de estupro, realmente não aconteceu. Por quê? Porque levar a Maria para o sítio e deixá-la lá presa durante 3 dias, ele foi a preparação para o estupro. Concorda? Ele não chegou a iniciar os atos de execução do estupro, mas ele já começou a preparar, ele levou ela para lá. Porém, o fato de levá-la para lá, só esse fato e não deixá-la sair, já configura um outro crime, que é o crime de sequestro e cárcere privado. Então, aplicando aqui o princípio da subsidiariedade, a gente não pode dizer que ele não praticou nenhum crime. Ele praticou sim o crime. Qual crime? Sequestro e cárcere privado, não de estupro, tá bom? Ó, B, João praticou o crime de estupro na modalidade tentada, pois o iter criminis foi interrompido em razão estranha à sua vontade. Não aplicou. Por quê? Porque em relação ao crime de estupro, ele ainda estava na fase de preparação. E a gente viu que a fase de cogitação e preparação não são punidas pelo direito penal em regra. Em regra, nesse caso, não se pune. Tem que iniciar a execução. E ele não iniciou a execução do crime de estupro. Tranquilo? Ele não chegou lá, não tentou agarrar ela, não tentou rasgar a roupa, nada disso. Ele levou ela para lá, preparou tudo e falou, a gente só sai daqui quando a gente tiver relação sexual. Tranquilo? Então, não iniciaram-se os atos preparatórios do estupro. Ó, a alternativa C que é a correta. Tendo em vista que a conduta de João não compreende atos executórios do crime de estupro, eu já falei e repeti 1000 vezes aqui, ele deve responder apenas pelo crime de sequestro e cárcere privado,
de forma não tentada, mas consumada, porque esse crime já foi consumado. Ele já restringiu a liberdade dela, já manteve ela em cárcere aqui. Ela ficou lá por 3 dias. Por isso que essa informação é importante. Isso aqui não foi à toa que o legislador falou, né? Então, aplicando o princípio da subsidiariedade e também o da consunção, o sequestro. Quer dizer, o princípio da consunção não é aplicado aqui, mas teria aplicação. Se ele tivesse iniciado os atos executórios do estupro, aí ele não responderia pelo sequestro de cárcere privado, ele responderia pelo estupro, de forma atentada ou consumada, a depender de ele ter avançado para a próxima etapa do intercrimes, da consumação do crime de estupro. Beleza? Que acontece quando? Atos libidinosos ou conjunção carnal. Tranquilo? Então, essa é a alternativa correta, achamos ela, mas vamos aqui partir para aqui de baixo. Ó. AD. João praticou o crime de importunação sexual na modalidade tentada, pois o iter criminis foi interrompido por razão estranha à sua vontade. Aqui, ó, José praticou o crime de importunação sexual na modalidade consumada. O que eu achei aqui? O examinador botou isso aqui para pegar aquele cara que ele nunca viu esse crime. E ele foi julgar só pelo nome do crime. A importunação sexual. O cara pode pensar assim, querendo ou não, ele ficou importunando ela para ter relação sexual, de repente é esse. Quando você não conhece, você começa a viajar, né, e fala assim, caramba, de repente é isso. Então, essas alternativas aqui foram para pegar essa galera mais desavisada, que não é o seu caso, porque agora você já sabe qual é o crime de importunação sexual. Ó, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Tranquilo? Prosseguindo aqui, pessoal, eu trouxe duas decisões judiciais recentes do STJ, 2023 e 2022, para vocês entenderem como é que a jurisprudência entende sobre isso, né? Como é que os tribunais entendem sobre o crime de estupro. E olha aqui, ó, o próprio STJ dizendo qual teoria que eles adotam para definir o início da execução do crime. Então, ó, isso aqui é uma ementa, pessoal. Vamos aproveitar para entregar mais conteúdo para vocês. O que é uma ementa? No tribunal, as decisões, em regra, no tribunal, são decisões colegiadas. O que é isso? São decisões que são tomadas por mais de um julgador. Eles se reúnem em turmas, né, ou em câmaras, mais de um, e aí tem um julgador, que é o relator. Ele vai estudar o processo, vai dizer qual é a opinião dele, como é que ele decide nesse processo. E aí os pares, vão julgar se acompanham o relator naquela decisão dele ou não. Tá? Então, independentemente de acompanharem ou não, vai se chegar numa solução para aquele caso ali. E dessa solução, que vai ser proferida através de... os julgadores vão proferir os seus votos, ele vai votar, e desses votos vão se reunir os votos todos e vai se formar um acórdão. O acórdão é a decisão que foi acordada pelo órgão colegiado. E desse acórdão, existe um resumo do acórdão. Do que se trata esse acórdão? O resumo do acórdão é a ementa. Então, isso aqui é uma ementa, ela é o resumo de uma decisão colegiada. Essa decisão é o acórdão. Tá? E o acórdão ele é formado pelos votos dos julgadores. Tranquilo? Mais uma informação para você aí. Então, o que diz essa ementa aqui, esse resumo? O que foi tratado lá? Ele falou, ó, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso 2º, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa. Ou seja, só vai haver tentativa se ele entrar na fase de execução. Ele só entra na fase de execução quando ele pratica os atos previstos no tipo penal. Pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico. Ele está dizendo aqui, ó, agente doloso, ou seja, só acontece quando o crime é doloso, tá bom? No dolo. E o que ele está dizendo aqui, ó? Semelhança subjetiva com o crime consumado. O que é isso? Caramba, o que é isso? Vocês lembram lá no início, pessoal, que eu falei que o iter criminis ele pode ser dividido em fase interna e fase externa? Lembra disso? E a fase interna é a fase da cogitação.
A outra fase é a fase externa. Essa fase interna, ela acontece dentro da cabeça do agente, ou seja, é o aspecto subjetivo do crime. É aquilo que ele entende, aquilo que ele imaginou, aquilo que ele quer, é a intenção dele, tranquilo? E vocês conseguem perceber também que a consumação do crime, ela pode ou não acontecer, mas ela só vai acontecer depois que passa pela fase da cogitação, né? O que diz se o crime vai ser tentado ou consumado é a consumação. Se não se consumar, vai ser tentado. Só iniciou a execução, mas não consumiu o tentado. Se iniciou a execução e consumiu, crime consumado. Só que a parte interna, né, do iter criminis, ela vai ser a mesma, tanto para o crime tentado quanto para o crime consumado. A parte subjetiva é a mesma. O agente queria o resultado. A gente queria o resultado. Então, ele tendo conseguido ou não, a parte interna do iter criminis, a parte subjetiva é a mesma, tanto para o crime tentado quanto para o crime consumado. Por quê? Porque só se pune o crime tentado se houver dolo. Lembra aqui, pessoal? Conduta dolosa. Dolosa. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, foi isso que ele disse aqui, ó. Semelhança subjetiva, ó. A punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, ou seja, o crime tentado é subjetivamente semelhante ao crime consumado. A fase da cogitação, a fase interna, acontece do mesmo jeito. Tem que haver o dolo, tá? Tem que haver o dolo. Diferencia a pena aplicável ao crime doloso, tá? Aqui, ó, uma outra informação para vocês que também pode cair em prova. Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Vou explicar isso aqui para vocês, isso aqui já é um pouco mais aprofundado, mas vocês merecem essa informação, vocês chegaram até aqui na aula, então eu vou entregar o máximo aqui para vocês. Vamos lá no artigo 14, rapidamente? Vamos ver aqui, ó. Quando o crime é tentado, ó, parágrafo único, ó, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, se o agente entrou na fase executória, mas não conseguiu consumar o crime, ficou só na execução e não se consumou por circunstâncias alheias à sua própria vontade, não é justo que ele responda pela mesma pena que alguém que consumou o crime. Vocês entendem que não é justo? Existe um princípio chamado princípio da individualização da pena, né? Então, ou seja, quando a gente vai aplicar a pena, a gente tem que considerar a pessoa de quem cometeu o crime. E as circunstâncias pessoais e as circunstâncias do crime, tudo isso influencia na pena. Então, você não pode aplicar uma pena genérica para todo mundo. Você tem que individualizar a pena, princípio da individualização da pena. Então, eu não posso aplicar uma pena de um crime tentado da mesma forma que eu aplico no crime consumado. O próprio Código me proíbe, ele fala que eu tenho que aplicar uma causa de diminuição de pena da tentativa, eu tenho que diminuir essa pena de 1/3 a 2/3. Então, se a pena chegou a 12 anos, por exemplo, eu tenho que diminuir 1/3, eu vou tirar 4 anos, a pena vai ficar em 8, ou vou diminuir eu posso diminuir até 2/3, ou seja, eu tiraria 8 anos e ficaria uma pena em 4. Né? Então, quanto maior a fração de diminuição, melhor para o réu, mais benéfico para o réu, mais você está tirando da pena. Perfeito? E aqui o que ele fala? Ó, o que vai definir se eu vou tirar 1/3 ou 2/3 ou alguma fração entre um e outro? O que vai definir isso? É a proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação o agente tiver chegado, na hora de aplicar a pena, eu como juiz, o que eu faço? Eu considero isso para fixar a fração de diminuição. Então, se ele ficou... Vou dar um exemplo aqui, vou dar 2 exemplos assim, bem radicais para você entender. O sujeito queria matar o outro. Ele foi lá, sacou a arma e alguém foi e segurou ele, ele não conseguiu nem dar um tiro na pessoa. Uma hipótese. Segunda hipótese, o sujeito tirou a arma, atirou contra a pessoa, mas errou o tiro. Segunda hipótese. Terceira hipótese, o sujeito puxou a arma, atirou na pessoa e acertou o tiro na perna, mas o agente não morreu, ele tinha intenção de matar.
o agente não morreu, acertou na perna. Terceira hipótese. Agora, a última hipótese. O sujeito puxou a arma, atirou, acertou a vítima, só que não foi na perna, foi no meio dos peitos da vítima. Mas, mesmo assim, ela foi socorrida e ela não morreu. Quem merece ter uma pena maior? Aquele que não chegou nem a atirar ou aquele que atirou e acertou no peito da vítima, mas ela acabou não morrendo por circunstâncias já alheias à vontade do agente? É claro que tem que ter uma pena maior aquele que chegou mais próximo de matar a vítima, porque acertou a vítima numa área vital do corpo dela. Entendeu? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor é a diminuição da pena, menor é a fração de diminuição, tá? Então, isso é uma informação. Pessoal, isso aqui é para concurso jurídico, tá bom? Então, você que está aqui estudando para Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, cara, isso aqui é um diferencial enorme para você, se está numa redação, por exemplo, né? Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né, o iter criminis ele vai influenciar na fração de diminuição da pena em relação à tentativa. Caramba, explodiu, né? Você conseguiu encaixar isso numa redação. Por que eu digo numa redação? Porque dificilmente vai ser cobrado isso numa questão objetiva para você, tá bom? Isso é mais para concursos jurídicos mesmo, já é uma parte bem mais aprofundada da matéria, a gente está falando de dosimetria da pena aqui, beleza? Mas eu falei que eu ia aprofundar, né? Então, vamos lá, você não está desavisado. Vamos lá, olha aqui o que ele falou, olha que interessante, ó. Aqui ele explicou o que aconteceu nesse caso aqui que ele julgou, ó. Ele está dizendo aqui que o recorrente tendo adentrado o quarto da vítima, ou seja, a gente já sabe que quem recorreu aqui foi o réu, né? O réu que recorreu. Olha o que o cara fez. Adentrou no quarto da vítima, colocou uma corda no pescoço da vítima, um pano na boca dela, apalpou os seios dela e ainda foi constatado por laudo, né, de exame de corpo de delito que houve lesões externas na vagina da vítima. Isso aqui, sem olhar o processo, né, só olhando o que está aqui, eu acho difícil até que tenha havido só a tentativa. Aqui, me parece que caberia bem tranquilamente aqui a consumação do crime de estupro. Por quê? Ele apalpou os seios dela. Há decisões considerando esse apalpar de seio já como um ato libidinoso, como que configura a consumação do crime de estupro, não só como execução, né? E, ainda assim, o fato tem lesões externas na vagina da vítima. Isso também pode demonstrar que ele chegou a tentar introduzir o pênis na vagina da vítima e tudo mais, o que também, ainda que não tenha conseguido a introdução, mas já configuraria ato libidinoso também, na minha opinião, sem olhar processo, sem nada, só olhando aqui, né, grosso modo, tá bom? Decisão de 2023, está vendo? Ó? Aqui, ó, agravo interno, né, agravo regimental, no agravo em recurso especial. Essa aqui já é uma parte mais jurídica. Aqui é o relator, tá vendo que eu te falei? Ó? Esse aqui é o desembargador convocado, ó. Ele está substituindo ali algum ministro, né, do STJ, ele foi convocado para isso, ele é um desembargador do TJDFT, e ele foi o relator desse acórdão. Então, ele proferiu o voto dele e provavelmente não, com certeza, a turma, os outros ministros acompanharam ele, né? Porque quando o próprio relator vence, né, quando todo mundo concorda com o relator, ele fica responsável por fazer a minuta do julgamento, do acórdão, né? Então, como ele fez o acórdão, os outros desembargadores acompanharam ele, tá bom? Foi julgado pela 6ª turma do STJ, tá bom? Para vocês entenderem aqui. Olha aqui esse outro aqui, ó, o último, tá, pessoal? Está acabando, não saiam, tem mais informação aqui. Eu vou extraindo informação de tudo quanto é lugar, não estou com pressa, beleza? Não é vídeo de YouTube rápido aqui, é aula, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu beber uma água aqui. Quanto à aplicação de maior redutor de pena em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu artigo 14, inciso 2º, adotou a teoria objetiva. Ó, mais uma vez ele citou, e ele trouxe aquele mesmo texto ali, que ele trouxe lá de cima, né? Quanto à punibilidade da tentativa, pois malgrado semelhança subjetiva, enfim, seguiu ali aquele mesmo texto, disse que a mesma coisa que ele falou no outro, ó, quanto maior o iter criminis percorrido,
menor será a fração de aplicação. Agora, olha aqui, ó. Olha aqui que interessante, e eu vou ensinar aqui um outro princípio para vocês aqui. Não sai, tem informação aqui relevante, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, ou seja, antes desse processo chegar no STJ, um juiz julgou e aplicou a tentativa e reduziu a pena em 1/3. Ele usou a menor fração possível para reduzir a pena. Ou seja, ele poderia ter reduzido mais, mas reduziu só 1/3. E depois houve uma apelação e o tribunal manteve essa redução. E aí o réu apelou de novo. Por isso que ele fala assim, instâncias ordinárias, porque esse processo já passou por mais de uma instância, tá bom? Tendo em vista o iter criminis percorrido pelo ora agravante, ou seja, é o réu que está gravando, né? Ele que percorreu o iter criminis, então é o réu que está gravando aqui. Então, ó, olha o que ele fez, ó. Ele passou as mãos na vítima, bem como fez gestos e proferiu palavras obscenas, restando caracterizada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, destinados à satisfação da lascívia do acusado. Ou seja, caramba, agora eu não entendi nada, professor, olha só. Ele reduziu pela tentativa, mas ele disse que restou caracterizados os atos libidinosos. Então, houve a consumação do crime de estupro, não foi? Ué, se houve a consumação com a prática de atos libidinosos, por que ele reduziu a pena aplicando a tentativa? Olha só aqui, ó. E aí o tribunal falou, ó, de fato, tais fatos já bastariam para configurar o estupro consumado, ó, para a configuração do delito de estupro consumado. Para o STJ, o que aconteceu é estupro consumado. Só que existe uma barreira que impede o STJ de fazer isso, de reconhecer a consumação. Por quê? Porque só o réu recorreu. Só o réu recorreu. E existe um princípio chamado princípio da non reformatio impedius, ou da reformatio impedius, né? E ele diz o seguinte, ó, embora já bastaria para configurar o delito consumado, fica mantido o conatus. O que é o conatus? Conatus é a tentativa, tá bom? É latim aqui também. Então, fica mantido o conatus. Conatus é a tentativa. Fica mantida a tentativa, embora reste configurado o estupro consumado, eu vou manter a tentativa. É isso que ele está falando. Por quê? Porque a reformatio impedius é óbice, ela impede que ele reconheça o crime consumado. Por quê? Quando só o réu recorre, o tribunal, o órgão que está julgando, ele não pode piorar a situação do réu. Porque isso, em tese, inibiria o réu de recorrer. O réu falaria assim, cara, eu não vou recorrer não, porque vai que eles pioram a minha situação. Então, isso inibiria ele de recorrer. E isso não é admitido no nosso direito penal. Então, quando só o réu recorre, o tribunal, mesmo verificando que caberia uma pena maior para ele, ele não pode aplicar essa pena maior. Beleza? Por conta do princípio da reformatio impedius ou da non reformatio impedius, ou seja, da não reforma em prejuízo do réu, da não reforma para pior. Tá? Entenderam, pessoal? Olha só quanto conteúdo eu passei para vocês nessa aula a partir de uma única questão. E uma questão relativamente simples. Qualquer candidato normal, ele olharia essa questão aqui e ia achar que seria uma questão de parte especial. Ele ia falar assim, é uma questão que cobra o crime de estupro, de importunação sexual e de sequestro e cárcere privado. Não basta você só saber o que é o crime de estupro, de sequestro, cárcere privado e de importunação sexual. Se você não souber o iter criminis e as teorias aplicadas para o iter criminis, né, e que se você não souber que ele tem que entrar na fase de execução para poder ser punido, se você não souber que aplica-se para entender, né, para julgar se entrou ou não na fase de execução, que aplica a teoria objetiva. Se você não tiver essa base da parte geral, você não conseguiria resolver essa questão. Então, não é uma questão de parte especial, é uma questão de parte geral, como quase sempre no direito penal. Se você souber muito bem parte geral, você vai praticamente gabaritar a penal, porque é o que é pedido.
Eles trazem crimes da parte especial, claro, mas com conhecimento da parte geral você consegue acertar a questão quase sempre. Tranquilo? Pessoal, por hoje é isso. Tá? Passamos ali de 1 hora um pouquinho, eu estava calculando 1 hora de aula. Mais uma vez eu convoco vocês, tornem-se membros do canal, e isso vai me incentivar a produzir muito mais conteúdos aqui como esse, beleza? Os benefícios dos planos de membro, vocês vão encontrar aí, clicando aqui para se tornar membro, aí no botãozinho do YouTube, beleza? O material eu vou disponibilizar na comunidade do WhatsApp, o link está na descrição, o link da comunidade, tranquilo? E se você está desorientado, não sabe como estudar, eu recomendo fortemente que você clique no link que está na descrição ou você visualiza aqui no seu celular o QR Code e invista no CTI Policial. É um curso muito rápido, muito acessível para qualquer pessoa, muito acessível, e você vai conseguir entender como você tem que estudar, né? Porque no início a gente fica muito desorientado, muito desorientado. Então, se você está com essa sensação de desorientação, o CTI Policial é perfeito para você, principalmente se você tem uma restrição orçamentária. Ele é muito acessível, pode ter certeza. Clica que você vai ver. Tranquilo? Pessoal, é isso. Muito obrigado por terem vindo comigo até aqui. Deixe os seus comentários aqui, me dá um feedback do que você achou da aula. Tá? A gente abordou a questão, abordou lei, a gente abordou doutrina pesada, e a gente abordou jurisprudência. A gente falou de muita coisa aqui em 1 hora. Você aprendeu muito em 1 hora. Então, fica por aqui, vai ter mais conteúdo como esse e muitos outros, beleza? Comenta as suas dúvidas, para eu tirar as dúvidas aqui embaixo, me dá o seu feedback aqui embaixo e vamos embora vencer. Tamo junto.